Central de suporte do Entre Chamadas, como posso te ajudar? Oi, você está no Entre Chamadas. Meu nome é Lucas de Moraes, sou estudante de jornalismo na Universidade Federal do Piauí e já passei por 3 empresas de telemarketing. Essa é uma etapa já encerrada na minha vida que eu não pretendo retornar, mas as minhas vivências e as pessoas que eu conheci vão ficar para sempre comigo. E por isso resolvi criar o Entre Chamadas, onde vou falar sobre o cotidiano dos profissionais que trabalham com atendimento ao público em call center. Nos episódios semanais, pretendo explorar temas como as dificuldades da função, saúde mental e física, perspectivas de carreira e a vida para além da empresa. No episódio anterior, falamos sobre os trabalhadores de telemarketing que fazem parte da comunidade LGBTQIA+, e as perspectivas de cada um sobre o setor. Neste segundo episódio, vamos falar mais sobre os desafios de quem, além de trabalhar no ramo de atendimento, ainda precisa conciliar a rotina com os estudos. E disso eu entendo bem. A jornada dentro do call center é de 6 horas e 20 minutos, podendo variar de empresa para empresa ou de acordos coletivos de trabalho. Isso permite que as pessoas possam trabalhar e executar outras atividades durante o dia, como faculdade, lazer e a família. Esse foi um dos principais motivos que me fizeram continuar no ramo, pois eu precisava de um salário mínimo para sobreviver na capital, ao mesmo tempo que ainda poderia me dedicar à universidade. Mas nem tudo saiu como planejado. Embora a jornada de trabalho no call center seja de meio período, dentro dessas 6 horas trabalhadas, os profissionais precisam lidar com uma carga enorme de demandas, metas e exigências, como em qualquer outra empresa. Mas no call center, a cobrança vem em tempo real e de todos os lados, tanto dos gestores quanto dos clientes que precisamos atender. Dentro de todo esse cenário, mas as próprias dificuldades que um estudante precisa enfrentar diariamente, acaba virando uma grande bola de neve e afetando de forma negativa o dia a dia e a saúde mental dessas pessoas. Só um momento enquanto eu transfiro a ligação da senhora para o setor responsável, ok? Para falar sobre essa dupla jornada de emprego e estudo, eu entrevistei o estudante universitário Ian Nogueira, de 28 anos, que tem bastante experiência na área e trabalha atualmente em uma empresa de call center em Teresina. Inclusive, na mesma empresa onde tive a minha primeira experiência de trabalho no ramo de atendimento. Mas diferente de mim, o Ian já está lá há quase 4 anos. Meu nome é Ian Nogueira, tenho 28 anos. Atualmente estou na graduação fazendo pedagogia na Universidade Federal do Piauí. Trabalho na área do call center aqui em Teresina. Eu comecei com o meu primeiro emprego em 2017 e fiquei lá até conseguir bolsa pela UFP. Eu era estudante, fazia o PIBID, né? Sou estudante, fazia o PIBID na época. Aí eu saí, comecei a ficar no PIBID ou fazer alguns trabalhos mesmo na área da docência, no caso, acompanhamento pedagógico, e enfim. Quando chegou a pandemia, eu tive que voltar novamente para o call center, né, porque era no período da pandemia. Não que eu tive que voltar necessariamente para o call center, mas procurando emprego, né, foi a primeira vaga enfim, fui chamado para entrevista, fiz a entrevista e entrei em 2021. O Ian trabalha cerca de 8 horas por dia e assim que encerra o trabalho, já tem que ir para a universidade para assistir às aulas no período da tarde e noite. Comigo era assim também. Na maior parte da minha experiência, trabalhei até as 3 horas da tarde e tinha que correr para pegar o ônibus de 3h20 e não chegar atrasado na universidade. Mas nem sempre foi assim. Dentro do call center, as coisas podem mudar muito rápido. Às vezes você pode ter a sorte de pegar uma jornada perfeita, no qual é possível conciliar com outras atividades. Mas no outro dia vão mudar você de setor para cuidar de um outro produto em um outro horário muito mais complicado. Eu já estive nesse cenário quando precisei trabalhar das 3 da tarde até as 10 horas da noite. Foi bem difícil e perdi muitos momentos da minha vida social com amigos e família. Imagina trabalhar na noite de Natal. A vida na escala 6x1 não é fácil. Mas é como eu falei, nem tudo saiu como eu esperava. E mesmo pro Ian, que tem um horário adequado,
ainda assim acontecem imprevistos e situações que o trabalho afeta diretamente o desempenho na universidade. Acho que todos. É muito complicado, às vezes, relacionar o trabalho, principalmente um trabalho que é muito desgastante com a universidade. Muitas das vezes, nas disciplinas durante a tarde, eu acabava chegando atrasado. Tive alguns períodos que eu sempre reprovava por falta, por conta mesmo dessas questões de atraso. Também piorava porque em Teresina a gente não tem ônibus no período da noite, né? Atualmente a gente não tem ônibus no período da noite. E então eu não conseguia, às vezes, cursar as disciplinas. Então eu fiquei alguns períodos reprovando por falta. Algumas eu até conseguia cursar, alguns professores entendiam, mas na maioria das vezes foi, foi e é bem complicado, tá meio que, enfim, fazendo com que tudo dê certo. Também já vivi esses momentos. Reprovações por falta, infelizmente, não são incomuns no meu histórico. Mas não havia nada que eu pudesse fazer, pois precisava muito do salário, assim como acontece com muitos outros estudantes. Alguns professores do IAN até conseguem entender a situação e auxiliar no que é necessário, mas ele confessa que nem sempre se sente confortável pedindo ajuda e às vezes se sente incompreendido. Realmente é mais o que dá desse do limite de faltas. Às vezes eu tenho um ou outro que eu peço assim, olha, passei um pouco, mas tem alguns que já não entenderam. Teve uns que não aceitavam que, por exemplo, eu só assistisse 1 hora de aula, porque o ônibus passava às 7h30, né? A aula começava às 6 horas. Porém, a aula nunca começa às 6 horas da noite, né? Começava às 6h30, por aí. Então tinha professor que não aceitava. Então, era o jeito de reprovar mesmo. Já tinha passado o período de trancamento, então não tinha muito o que fazer. Mas tem alguns que até relevam, que até ajudam bastante. Tive alguns que eles me ajudaram bastante nesse período, por exemplo. Mas é bem complicado. E é uma coisa meio chata, né? A gente ficar pedindo isso sempre. Eu não sei qual a ideia que os professores pensam, né? Se é realmente difícil, se às vezes eles pensam que a gente está falando que é só uma desculpa, mas, enfim, acho meio chato às vezes. Já em relação à empresa, os profissionais de call center não possuem muita flexibilidade de jornada e precisam respeitar o horário atribuído. Em certos casos, os trabalhadores podem conversar com algum colega e pedir para trocar de horário em alguma ocasião especial, mas tudo isso com antecedência e é necessário que haja a aprovação dos superiores. Confesso que algumas vezes precisei desrespeitar o meu horário para conseguir participar de provas ou estar presente em aulas muito importantes. Isso acontecia porque meu banco de horas era negado ou a troca com algum colega não era bem sucedida. Mas depois precisava encarar os sermões dos meus supervisores e correr o risco de levar uma justa causa. Sobre empresa, eu vivo dentro do meu horário de trabalho, né? Dentro dele não tem flexibilidade para sair. Eu trabalho nesse horário, né? Se eu precisar de algum momento fazer alguma coisa pela manhã, eu posso tentar fazer pela manhã, substituir e trabalhar pela noite. Mas assim, é meio complicado, porque se eu troco o dia do trabalho pela noite, eu não tenho como estudar necessariamente à noite ou à tarde, né? E a maior parte das coisas que eu faço é à tarde, então meio que a relação universidade e trabalho, elas meio que são muito conflituosas nesses aspectos. E o trabalho, assim, ele pode ter suas questões de flexibilidade, mas a flexibilidade é dentro do horário de trabalho, né? Posso conseguir um banco de horas, mas não é coisa assim fácil. É tudo muito custoso, porque tem todas as demandas que já são feitas para a gente fazer, já é responsabilizado. Então, se uma pessoa sai, meio que já é complicado de ser realizado. Aguarda só mais um momento enquanto eu verifico mais informações, pode ser? Não é fácil a vida do estudante, né? Sempre uma correria. Ainda mais para o estudante trabalhador. Demais, geralmente a gente sai muito cansado para conseguir chegar na universidade e ler. Às vezes a gente atrasa muito o trabalho, porque é muito exaustivo no dia a dia, né? Ou a gente passa o dia acordado na universidade, chega em casa e morre, ou a gente tenta, chega um momento que a gente tem que faltar disciplina para fazer a atividade de outra, às vezes atrasa tudo. Às vezes até mesmo no trabalho a gente tentava assim, tenta enrolar e fazer as coisas no trabalho, mas é tudo muito complicado, porque é muito cansativo. Dados de 2020 do Sindicato dos Trabalhadores em Telemarketing, o Sintratel, mostram que só na região metropolitana de São Paulo tem aproximadamente 100 mil profissionais com problemas de saúde relacionados às atividades de teleatendimento, sendo 30% ligados a transtornos psíquicos. Além de todos esses conflitos de horário, ônibus, faltas, provas, metas a bater,
Como fica a mente no final do dia? Acho que o trabalho, de forma geral, vai afetar muito na nossa saúde mental, né? Principalmente no cansaço, principalmente no estresse, da quantidade de demandas que a gente tem no tempo trabalhado. Mas não só o trabalho, como toda a relação trabalho, universidade, é muito exaustivo. Mas o trabalho, sobre o trabalho, cobrança, tudo isso meio que desenvolve uma ansiedade, assim, sobre ter que ir trabalhar às vezes no dia seguinte, é tudo meio complicado. A maioria dos meus colegas de trabalho eram estudantes. Alguns amigos e conhecidos que também faziam faculdade me procuravam pedindo indicação para trabalhar no call center onde eu estava. Sempre fiquei na dúvida: indicaria? No fim das contas, eu enviei os currículos de quem me procurava, mas por algum motivo, nenhum dos meus amigos conseguiram uma vaga. Seria isso algo bom ou ruim? Lá dentro tem oportunidade de crescimento, porém, assim, né? É um trabalho que eu fico mais pela minha carga horária que eu tenho, né, do dia, né. Meu horário, eu entro muito cedo e consigo sair num horário que dê para mim cumprir com minhas obrigações da universidade. E compreendo que outros empregos não vão ser assim, vão ser muito mais complicados. Então, por ter essa, entre aspas, facilidade um pouco, né, essa facilidade, não penso em sair no momento, né, penso em me formar para poder sair. Eu acho que dentro da realidade que a gente tem, é o que é mais fácil você conciliar trabalho e estudo, apesar de ser muito complicado, muito exaustivo. Mas a maioria dos outros empregos, acho que dentro da realidade de Teresina, né, podem ser mais complicados, né? Geralmente no call center você trabalha 6 horas como operador, tem essa facilidade maior. Porém, é um trabalho exaustivo, você trabalha na escala 6x1, que é muito exaustiva. O ideal era que fosse possível cumprir os estudos sem precisar trabalhar, mas eu sei que essa não é a realidade da maioria da população, né, da cidade, tanto como da população brasileira. Então, se tiver realmente, se for necessário, é uma boa, mas entender seus limites. Vi muitos dos amigos ou colegas de trabalho que realmente se afastavam por questões psicológicas, por desenvolver burnout e também muita ansiedade dentro do trabalho. Então, isso afetava muito no dia a dia. Então, sim, pelo horário, pelo tempo, é uma coisa que dá para você cumprir com seus horários da universidade, estudar também, mas é muito estressante. Você tem que ter cuidado dentro do trabalho. Realmente, apenas estudar seria um sonho para mim e para várias outras pessoas, mas a realidade é diferente. O importante é continuar indo atrás dos seus objetivos, um passo de cada vez. Antes de encerrar, você poderia dar uma nota pro meu atendimento? O Entre Chamadas é um podcast que conta histórias de diferentes pessoas que trabalham em call center, a relação que elas têm com esse trabalho e como ele se encaixa em suas realidades. Além de também conhecer as aspirações e esperanças desses trabalhadores para o futuro, dentro ou fora desse ramo. Eu me chamo Lucas de Moraes e você acabou de ouvir o episódio 2, O Estudante Trabalhador. Toda semana, nosso podcast estará lançando mais um episódio. Fique ligado, aproveita e acompanha o podcast no Instagram. Basta pesquisar por @entrechamadas_pod. Esse podcast contou com a produção, direção, roteiro, locução e edição sonora de Lucas de Moraes. Identidade visual por Vinícius Silva e sob a orientação de Aldenora Cavalcante. Muito obrigado pela escuta e até a próxima!